sobre gerenciamento de contingências, execução e controle nos projetos. Nas videoaulas anteriores, eu falei sobre essa questão da execução do projeto, que é o controle do projeto, como que a gente faz, dei alguns exemplos de como fazer essas continhas e como classificar o nosso projeto em relação ao custo e ao prazo. E também falei sobre o que é o plano de contingência, como ele é executado e algumas das ferramentas que são utilizadas para construir o plano de contingência. Nessa última parte da nossa videoaula, eu vou falar um pouco sobre a validação dos planos de contingência. O que significa isso? Como que esses planos de contingência, eles vão sendo aceitos e vão sendo implementados para que o grande objetivo deles acabe se cumprindo. Então, eu acho que tem algumas formas da gente fazer isso. Eu acabei colocando aqui duas que eu acredito que sejam bastante fáceis da gente implementar e também estão sugeridas lá no nosso livro-texto. A primeira dessas formas é essa daqui, a comparação entre o atual e o proposto. Então, validar um plano de contingência, ou seja, fazer com que ele seja aceito e implementado posteriormente, implica na prova de que ele vai solucionar o problema, tá certo? Então, como é que eu vou provar isso? Eu posso provar, por exemplo, utilizando ou comparando como que ficaria um problema na situação de ocorrência do mesmo, ou seja, na situação atual, e depois com a implantação de uma nova solução, de uma nova proposta, que é o plano de contingência. Então, basicamente, é dizer assim, se a gente não fizer nada, vai ficar desse jeito. Com o plano de contingência, vai ficar desse outro jeito. E aí, essa solução atual, solução nova, você pode expressar em termos de cronograma, em termos de custo. Por exemplo, para esse problema aqui, problema X, né? Para esse problema, se a gente não fizer nada, vai custar tanto. Se a gente fizer alguma coisa, vai custar tanto. Então, é uma forma de você mostrar e aí buscar do gerente de projeto ou do patrocinador do projeto a validação daquela proposta de plano de contingência que você fez. Uma outra forma, que também é relativamente simples, é a gente pensar em termos de como que as partes interessadas olham para a solução que o plano de contingência está propondo. Então, o que a gente pode pensar? Em termos de utilização de escala, né? Uma escala, por exemplo, que vai de 1, que é muito ruim, até 5, que é muito bom, a gente pode sair perguntando para as pessoas, né? Como que elas se classificam em relação ao entusiasmo, à necessidade de urgência, aliás, a urgência de necessidade, ao impacto comercial, a solução alternativa, a questão dos 120 dias, que são um dos targets que a gente tem do projeto, e em relação ao tomador de decisão, tá certo? E aí, como que a gente faz esse preenchimento? A gente mostra para a pessoa a solução que é dada dentro do plano de contingência e aí pede para ela, diante dessa solução, como que você se sente em relação ao entusiasmo, à urgência de necessidade, impacto comercial e por aí vai. E aí, quanto mais nota 5 a gente tiver nessa pesquisa, digamos assim, mais a gente está caminhando para o plano de contingência ser validado, ou seja, para ele ser aceito e ser executado caso haja necessidade. Quanto mais notas próximas do 1 a gente tiver, menos esse plano de contingência ele está sendo aceito pelas pessoas que estão avaliando. Ah, mas isso pode acontecer? Com certeza pode acontecer, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente tem que tomar medidas que são impopulares, que as pessoas não gostam, que vai dar mais trabalho, que, enfim. Tem muitos motivos pelos quais as pessoas podem pensar em desabonar e não aceitar um plano de contingência. Mas, pensando que todo mundo está fazendo essa análise de forma profissional, nós imaginamos que o indivíduo vai usar esse mesmo critério para avaliar as soluções que são propostas dentro do plano de contingência. Como eu falei, eu acho que são medidas muito simples da gente utilizar e fazer com que o nosso plano de contingência seja validado. Outra forma de a gente pensar em fazer isso, e aí é mais complexa essa forma, tá?
é uma sugestão de você usar uma análise 360 para analisar o plano de contingência. Essa daqui que eu estou demonstrando, que eu trouxe para demonstrar para você, é uma que o Sebrae utiliza. Então, como é que eles fazem, né? Eles dividem o plano de contingência em aspectos internos e aspectos externos. E aí, para cada um desses dois grandes lados, interno e externo, eles colocam algumas dimensões. Então, por exemplo, resolve o problema de muitas pessoas? Essa solução resolve o problema de muitas pessoas? Essa solução abarca tipos distintos de problemas de necessidade? Essa solução tem um alcance muito grande? E aí, para cada uma dessas perguntinhas, tem aqui as opções de resposta, tá? Então, esse aqui, caso, por exemplo, resolve o problema de muitas pessoas. Resolve um pouco de problema de algumas pessoas, algumas dezenas de pessoas. Resolve de milhares de pessoas, de milhões de pessoas, de bilhões de pessoas. Você vai marcar a bolinha que corresponde à tua resposta. Então, quanto mais para fora, digamos assim, né, próximo da extremidade aqui do círculo maior, as suas respostas estiverem, maior é a capacidade de validação do seu plano de contingência. Quanto mais próximo aqui desse círculo escuro, que é aqui está no meio do diagrama, menor é a tendência desse plano de contingência ele ser aceito, ele ser validado. Então, é um outro instrumento, é um pouco mais complexo, mas eu acho bem bacana para a gente também pensar em como fazer o plano de contingência ser apreciado e aceito. Agora eu tenho uma pergunta. E se o plano de contingência falhar? Porque pode acontecer, tá? Então, vamos pensar assim, a gente tem o nosso plano, nosso projeto, que tá tudo bonitinho, alinhado e tal, nós fizemos a previsão de risco. Mas, assim, é isso, desse jeito que a gente vai fazer. Aí a gente tem também o plano de contingência, que é, se acontecer aquele problema, como que a gente vai reagir? Beleza. Olha, tem o plano inicial, se falhar o plano inicial, a gente tem o plano de contingência, mas e se falhar o plano de contingência? O que é que você vai fazer? E aí é onde tem ou entra a figura do que a gente chama de plano de fallback. Então, o que significa o plano de fallback? É a contingência da contingência. É aquilo que você vai fazer caso o seu plano B, digamos assim, tenha falhado. E aí, como que a gente pode trabalhar isso, né? Infelizmente, não vai ter jeito, é pensar de fato na reserva da reserva. Então, uma das situações aqui que o Dias coloca, né, é manter uma reserva financeira para as incertezas, que é a reserva de contingência. Porque assim, o plano de contingência, ele é feito com base nos riscos. Então, é aquilo que a gente sabe, né, que a gente conhece e que a gente sabe que pode acontecer. Mas fora os riscos, tem as incertezas, que é aquilo que a gente não sabe, não conhece e igualmente pode acontecer. Então, nesse sentido, quando ele fala de ter uma reserva para as incertezas, é a gente ter a reserva da reserva. Então, se acontecer os riscos e, além disso, ainda a gente tiver incertezas permeando o projeto, a gente tem também alguma forma de tratar estas incertezas, né? Então, tem aí, como eu coloco aqui no nosso slide, né, abordagens que definem que o plano de contingência deve ser feito de qualquer forma, mesmo se na análise dos riscos a estratégia de contingência não for escolhida. O que significa isso? Você fez a tua matriz de risco e na matriz de risco você não colocou nenhuma estratégia de contingência, mesmo assim, faça um plano de contingência. Então, é o prevenido do prevenido. Né? Essa abordagem, essa é a proposta que essa abordagem do plano de contingência nessa leitura faz. E aí, meu amigo, é gosto, né? Meu amigo, minha amiga, isso é gosto do gerente de projeto. Eu acho que tem gerentes mais conservadores em relação ao risco, tem gerentes que são mais abertos ao risco,
tem esse tipo de perfil também, e aí vai caber a cada um de nós pensar naquele perfil que a gente se encaixa. Mas, de qualquer forma, eu particularmente gosto de ter os planos de contingência, porque se a gente sabe que pode acontecer alguma coisa, por que não tentar evitar ou se prevenir em relação às ações que a gente pode desempenhar? Mas é o meu pensamento. Fica aí a teu critério para fazer a tua avaliação. Bom, para hoje era isso, né? Eu espero que tenha te ajudado a entender um pouco melhor esse contexto de execução, controle e contingência. Qualquer coisa, me manda um e-mail, me manda um WhatsApp, vamos tirar as dúvidas e nos preparar bem aí para continuar com as reflexões sobre essa disciplina. Por hora, fica o meu abraço virtual aí para você, bons estudos e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!